Evangelho, ou se foi chamado e vocacionado individual para o ministério pastoral, independente de qual seja, você precisa de uma coisa chamada preparação. Não importa que até aqui você se preparou mais ou menos, se preparou um pouco ou não se preparou nada. O importante é que você pode fazer daqui para frente. O passado que você conhece, o seu passado te trouxe até aqui, mas é o teu presente que vai te levar para o amanhã. É você que define e decide onde você vai chegar. E lembrando, irmãos, que ninguém é mais do que ninguém por causa do conhecimento que tem. No reino de Deus, ninguém é salvo por causa da quantidade de conhecimento que tem. O que sabe muito e o que sabe pouco, ele sabe para um propósito. Pergunta qual? Servir, trabalhar, fazer para o reino de Deus, para o eterno ser glorificado. Nunca foi sobre promoção de homens. Capacitação ou preparação nunca foi para vanglória. Sempre foi para servir. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu entendo que eu tenho que te servir. Quanto mais você se prepara, mais você precisa entender que você está aqui para servir a igreja, para servir o seu próximo. Quanto mais eu tenho, mais eu sirvo. Fez sentido para você? Fez sentido para você? E aí, falando com relação a isso, nós temos uma preocupação dentro do campo teológico, que é exatamente essa compreensão de que a sociedade atual ela nos desafia. A teologia sistemática ela nos prepara, nos habilita na dogmática. A teologia te habilita, te prepara na dogmática. O que é a dogmática? É os ensinamentos, rudimentos, costumes do dia a dia. O que você tem que praticar, o que é normativo dentro da igreja. O entendimento sobre como ser salvo, o processo da salvação, do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o papel da igreja, a administração da igreja. A dogmática te prepara nisso aqui. Na dogmática nós aprendemos como responder o questionamento dos nossos irmãos acerca de certos assuntos no que diz respeito à minha vida cristã aqui dentro do templo onde eu atuo como o membro do corpo, fazendo formar assim a igreja, porque a igreja não é você. Fala assim, eu não sou a igreja. Fala, eu sou o templo do Espírito Santo. Tem gente que diz assim, os desigrejados dizem assim, eu sou a igreja de Cristo, não aquele lugar que vocês vão. Não. Se você está em Cristo Jesus, você é templo do Espírito Santo. A igreja é um conjunto de pessoas. A palavra igreja vem do grego, eclésia, que significa uma assembleia, uma reunião. É um conjunto de pessoas que formam uma igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho eu sou templo do Espírito Santo. Juntos nós somos a igreja de Cristo. Fez sentido para você? Sozinho eu sou templo. Juntos nós somos a igreja de Cristo. E aí a igreja de Cristo, nós precisamos compartilhar o conhecimento, tirar as dúvidas uns dos outros. E a teologia te prepara na dogmática, para você tirar as dúvidas. Você está apto para responder os questionamentos que os seus irmãos da fé fizer acerca de assuntos bíblicos. Por exemplo, eu te pergunto, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se eu sou cristão, estou aqui no meio de vocês. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se eu te pergunto, qual é o sinal do anticristo? Se eu te pergunto, houve relação? Se eu te pergunto, houve relação sexual de anjos com mulheres de orelhas gigantes, os Nephilims, que resposta você me dá? Se eu te pergunto, tá lá, desligando, tá lá. Será que é a bateria? Se eu te pergunto, se Deus criou os luminares no quarto dia, como que no primeiro dia disse Deus haja luz? Se os luminares foram criados só no quarto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 14 em diante, por que no primeiro dia a Bíblia diz que diz Deus haja luz e houve luz?
Como você vai explicar sobre isso? Se alguém fizer esse tipo de questionamento. Gênesis 1, Deus fez macho e fêmea. Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem, fez carro pesado. Gênesis 2, carro pesado sol sobre o homem, e surge Eva. Gênesis 1, verso 1, macho e fêmea, é Lilith e Adão? Se alguém te questionar sobre isso dentro da igreja, qual o argumento que você tem? Como responder a essas questões? Então a teologia, ela te prepara na dogmática. Para você, as doutrinas da teologia sistemática te habilita, te prepara para responder esses questionamentos dentro da igreja. Mas também a teologia te prepara na apologética. Apologética. O que é a apologética? É a defesa da fé. Dentro da universidade onde você estuda, na empresa onde você trabalha, na sociedade, nas redes sociais, questionam a sua fé, crucificam você, condenam você pela sua maneira de professar a sua fé. A ética, que nós vamos falar aqui hoje de ética cristã, ética geral é uma coisa, ética cristã é outra. A ética na família, a ética na igreja, a ética ministerial, a ética cristã frente ao pensamento ético desse mundo. Por exemplo, quando nós falamos de células tronco, eutanásia, homossexualismo, eu não vou usar o termo homossexualidade, aqui eu não vou usar o termo vocês homossexualismo mesmo proposital. A igreja tem que debater isso é ética cristã. Como que a igreja lida com o aborto? São pautas que você, como membro da igreja de Cristo, são pautas que você, como servo de Deus, tem que estar apto para debater com a sociedade. Quando você está apto para debater com a sociedade, significa que você está preparado na apologética. O apologeta é aquele que defende a sua fé frente a uma sociedade. Tem um cara no Brasil muito mal entendido, mal compreendido, mas ele é um grande apologeta. Deus, quando você estuda a história da igreja, eu dou aula de história da igreja, 2000 anos de história da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vai descobrir que Deus sempre levantou o apologeta. O apologeta é aquele que sai para diante da política, da sociedade, do mundo, defender a fé da igreja. No Brasil nós temos um cara, se chama Silas Malafaia. Tem gente que não gosta, mas a política não, ele é um apologeta. Silas Malafaia coleciona diplomas, coleciona a preparação. Eu já vi ele pegar uma desembargadora, o Jô Soares, o Pedro Bial e o Hélio Veríssimo, colocar os 4 juntos no bolso. Por quê? Porque ele é um apologeta. E na Bíblia sempre teve o apologeta. Na teologia sempre teve o apologeta, que é aquele que vai defender a igreja, sai em defesa da igreja em certos assuntos, diante da sociedade ímpia que não reconhece Deus. Eu sempre digo isso aos meus alunos de teologia. Eu tenho uma turma presencial na terça, tenho uma turma presencial no domingo, fora meus alunos à distância. Eu sempre digo, o meu papel é preparar vocês, porque se a teologia ela se assenta para debater com filósofos, com alguém da área do direito, qualquer área, que alguém quiser vir debater conosco, nós estamos aptos para debater, para dialogar. A teologia te prepara para isso. Está pronto para debater, porque senão, você aqui dentro está indo tudo bem. Mas quando for confrontado lá no seu trabalho, quando for confrontado lá na universidade, o que você vai fazer? Hoje nós temos um monte de cristãos que se perderam dentro da universidade por falta de conhecimento, falta de embasamento bíblico e teológico. Está mal das pernas, está mal da fé, está ruim mesmo. Então tudo isso a teologia ela te prepara. E hoje nós vamos começar falando, aliás, de bibliologia.